Oi, 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 boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e a sua família. Louvado seja Deus, que estamos mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor. Eu espero que vocês tenham passado uma semana abençoada, que tenha sido assim aquela semana tranquila, e se não foi, vamos caminhar para que essa semana seja melhor. Amém? Enquanto vocês vão entrando aí, eu quero orar por vocês e com vocês. Amém? Santo Deus e Pai, eu entro agora em Tua presença santa, clamando pela vida de cada um que me ouve. Ah, Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Sonda, Pai, e vê se há em nós, inclusive em mim, algo que te desagrada, Senhor, e arranca em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que sejamos envergonhados e envergonhemos o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos discernimento do que é certo e o que é errado fazer. Que o Teu Espírito Santo venha realmente nos confrontar naquilo que nós precisamos melhorar. Paizinho querido, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões e iniquidades. Paizinho querido, em nome de Jesus, visita a pessoa que me ouve, mas também, Senhor, essa pessoa representa uma família. Então toca na família dessa pessoa também, dos teus entes mais queridos e mais próximos, até a parentela mais distante. Toca também, Pai, nos seus amigos e nos seus inimigos, para que eles sejam encontrados pelo Senhor e mudem a forma de pensar. Que eles sejam abençoados em todas as áreas, que eles sejam edificados, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, vá de encontro com a necessidade deles, vá de encontro com aquilo que precisam, vá de encontro, Senhor, com aquilo que eles buscam. Paizinho querido, eu vou além na minha oração e te peço, visita cada um dos vizinhos que mora ao lado desta casa. Sim, Deus, porque nós não sabemos o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Visita a rua onde essa pessoa mora, o bairro. Ah, Senhor, visita a cidade. E nós concordamos em uma só voz, entregamos a chave da nossa cidade nas Tuas mãos, porque o Senhor é o melhor governador, o melhor presidente, o melhor senador, o melhor prefeito, o melhor vereador. Sim, Deus, a chave da nossa cidade está nas Tuas mãos. Querido e amado Pai, entregamos o estado na qual nós pertencemos nas Tuas mãos. Abençoa o nosso estado, Pai. Abençoa os políticos que estão à frente das decisões mais importantes. Que não sejamos nós a ditarmos o que é certo e errado, mas que seja o Senhor. Não permita, Pai, que nada que seja contrário à Tua vontade seja estabelecido. Visita também o nosso país, Senhor. Hoje a nação brasileira necessita do Senhor, necessita de uma intervenção divina, Pai, para que o nosso presidente seja tocado pelas melhores escolhas em favor do Teu nome, Pai. Que ele seja tocado pelas melhores decisões, que ele seja abençoado, Pai, pelo Senhor, independente da opinião pública, que ele seja abençoado pelo Senhor, porque nenhuma autoridade é instituída se não for pela vontade do Pai, se não for pela vontade do Senhor. Então, Pai, eu não sei qual é o seu propósito, mas faz segundo a Tua vontade perfeita. Mas nós te pedimos, Senhor, protege as famílias, protege a instituição familiar, protege, Pai, a posição da família que o Senhor criou. Pai, mãe, filhos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, Pai. Abençoa tudo aquilo, Pai, que o Senhor vê de necessidade. Toca também, Pai, na área das finanças, que não haja falta de nada. Toca, Paizinho querido, na área da saúde.
O Senhor sabe aonde essa pessoa precisa mudar. Pai, em nome de Jesus, toca nas emoções. Muda, Pai. Traz paz ao coração. Toca na área intelectual, na área espiritual, para que quem me ouve agora seja edificado e fortalecido na tua vontade perfeita. Juntos nós pedimos, Senhor, visita os hospitais, os presídios, as instituições filantrópicas. Visita, Senhor, os orfanatos, os asilos e tantas outras instituições que cuidam de pessoas, para que nesses lugares exista amor, para que cada uma das pessoas que estão se recuperando nesses lugares venham a ser edificadas, venham ser transformadas, venham ser abençoadas. Aonde reina o amor, o Senhor está. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro à necessidade e seja revelada ao coração, caia no entendimento e traga transformação. Em nome de Jesus, Pai, abre os olhos e os ouvidos espirituais. Permita que essa pessoa que me ouve venha agora, Pai, a mudar seu jeito de pensar, a mudar o seu jeito de agir. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Normalmente eu começo os nossos cultos falando um versículo, que é o versículo chave nosso. Mas hoje eu quero começar contando uma ilustração para você, uma historinha. E conta uma história que o garotinho estava brigando muito na escola, trazendo problema para os pais. Toda semana a mãe era chamada na escola, toda semana a mãe era convocada a estar na diretoria e a diretora sempre dizendo: o seu filho tem dado muito trabalho, o seu filho tem dado muito trabalho, o seu filho briga, ele está sempre irritado, nervoso, responde para os professores. E a mãe, envergonhada, dizia: mas eu sinto muito, porque eu dou educação para ele, eu não sei o que está acontecendo. E essa criança cada vez mais dando problemas, até que o pai resolveu intervir. Até então era só a mãe que ia na secretaria. E a mãe orava todos os dias, dobrava o seu joelho, e o pai também dava os seus conselhos. Mas nesse dia, o pai disse assim: filho, senta aqui, vamos conversar. E a criança então sentou do lado do pai e o pai respondeu: filho, o que está acontecendo? Eu não sei, pai, eu não sei, mas eu fico muito irritado, eu fico muito bravo, eu fico muito nervoso. Eu não tenho paciência com gente burra. Filho, não fala desse jeito. É verdade. Eu não tenho paciência com as pessoas que são lerdas, que demoram para fazer as coisas. Eu não tenho paciência com as pessoas que vêm querer dar resposta torta para mim. Eu não tenho paciência com esse tipo de gente, pai. E o pai dele, então, parou, pensou. Enquanto pensava, em pensamento ele orava a Deus, pedindo para que o Espírito Santo desse uma direção do que ele poderia fazer ou falar. Aquele pai, então, tentou mais uma vez argumentar: filho, somos todos iguais. Nós não podemos rotular as pessoas, nós não podemos colocar apelidos nas pessoas, nós não podemos ser impacientes, porque cada um tem seu tempo, tem seu limite, tem seu jeito de ser e você precisa aceitar essas pessoas. Sinto muito, papai. Eu não aceito e eu não vou me calar. Seu pai, então, nesse tempo, o Espírito Santo já estava ali trabalhando no coração daquele pai. E aquele pai, então, diz para o seu filho: aguarda só um minutinho, fica sentado aqui. Foi ali, na garagem, onde ele guardava algumas ferramentas, e trouxe um saquinho pesado. E entregou na mão do seu filho. Seu filho, então, olhou e falou assim: que isso, pai? Porque ele era uma boa criança.
ele só era impaciente, agitado, ele não tinha domínio sobre as emoções dele. Que isso, pai? E ele com aquele saquinho segurando na mão, já abrindo, porque estava ainda lacrado, e o pai disse assim: são pregos, meu filho. Pregos? Eu vou fazer o que com pregos? Calma, filho, você já vai entender. Pegou, deu um martelo para ele e disse assim: filho, aqui tem pregos e um martelo. Cada vez que você sentir essa raiva, essa ira, essa impaciência, esse descontrole emocional, você vai pegar um prego e vai pregar na porta do seu quarto, atrás da porta do seu quarto, tá bom? Ai, pai, tem certeza disso? Vai estragar a minha porta, vai ficar tudo cheio de prego. Filho, faça isso. E se precisar, depois eu troco a sua porta. Tá bom. E aí foi. No primeiro dia, ele pregou mais de 20 pregos. E detalhe, ainda teve marteladas que ele errou e bateu no dedinho. E gritou e ficou mais irritado ainda. Por causa disso, ele teve que pregar mais pregos por causa disso. E aí, primeiro dia, mais de 20 pregos. Sentou na mesa de jantar e começaram ali sua refeição. E aquele menino, então? E o pai: o que aconteceu, meu filho? Pai, eu não tinha noção que eu era tão irritado desse jeito. Tinha mais de 20 pregos hoje. E o pai dele, então: calma, filho. Tá tudo bem. É normal. Continua. Cada vez que você se sentir irritado, você vai aprender a pregar um prego naquela porta lá. Tá bom, pai. Mas observa bem que vai chegar um ponto que não vai ter mais lugar para você pregar. Então você tem que começar a controlar esse nervosismo todo. Essa falta de controle seu vai ter que ser controlada agora. Tá bom, pai. Aí foi o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quase um mês. E o menino então estava prendendo ali naquela porta 2, 3 pregos por dia. Chegou para o pai todo feliz e falou assim: pai, acredita que tem essa semana aqui? Olha, na semana inteira foram só 3 preguinhos. E o pai dele: que bom, filho. E o filho então: pai, mas também já não tem muito espaço. Se eu bater algum preguinho ali, eu vou acabar batendo na minha mão, então eu tenho controlado mesmo. Aquele pai, então, já estava alcançando seu objetivo. 1 mês e meio. Foi. E ele todo feliz veio para o pai. Pai, faz 1 semana que não tem mais nenhum prego na minha porta. E eu consegui, não me estressei com ninguém na escola, eu não fiquei irritado, eu tive paciência. Olha, nem aqui em casa, pai, eu fiquei nervoso. Tudo foi tão bom. E o pai, então, disse uma frase muito simples: filho, o martelo tem 2 lados. Você prende o prego e do outro lado você retira o prego. Então agora, cada vez que você vencer um desafio da impaciência, você vai tirar um prego. E foi o que o menino fez. Como ele vencia várias coisas, ele foi tirando e não demorou muito tempo. Em menos de 2, 3 dias, ele já tinha retirado todos os preguinhos. Mas chegou para o pai todo cabisbaixo, triste, e disse assim: pai, minha porta está horrível. Você disse que ia ter que trocar e acho que vai mesmo. E o pai, sorrindo, sentou com o filho e disse assim: filho, então agora eu quero te contar a moral dessa história. Você nasceu para ter domínio próprio. Você é filho de Deus. Eu te criei com essa educação, mas você estava perdendo o controle. Cada prego representa uma irritação que você teve com alguém.
Só que você tem que estar preparado, porque muitas vezes você vai falar o que você quer, e assim como você martelou sua mão, você vai ouvir o que você não quer. E quando você foi retirando essas coisas, você viu como a porta ficou toda esburacada? Verdade, Pai. É assim que você deixa o coração das pessoas. Quando você se exalta, se você é ruim, dá resposta torta, você machuca as pessoas. E mesmo que no dia seguinte para você está tudo bem e você vai lá e continua conversando com ele, já tem um estrago lá. E se vier outro prego, vai ficando um rombo tão grande que não vai prender mais nada. E assim, meu filho, você vai perdendo as amizades, a família e tudo que você tem ao seu alcance. Quando nós não conseguimos dominar as nossas emoções, meu filho, nós ferimos todos que estão ao nosso redor. Algumas vezes seremos confrontados, algumas vezes seremos humilhados. Nem todos têm paciência para apenas levar a martelada, mas todos eles saem de uma situação dessa com o coração ferido. É isso que você quer? Não, papai. Não. E ele catou e devolveu o saquinho de pregos para o seu pai. E o seu pai falou assim: não, filho, ele é seu. E cada vez que você ficar estressado, muito nervoso, e você der uma resposta torta, a partir de agora, uma resposta torta que você der, vai lá, prega o preguinho. E quando você conseguir se controlar, tira o preguinho. Só assim você vai ver como o seu comportamento anda. Moral da história. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter domínio das nossas emoções. E hoje eu vou fechar o nosso ciclo do fruto do Espírito Santo falando exatamente sobre domínio próprio. A Bíblia diz em Gênesis 1:26: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus nos criou para dominarmos, não para sermos dominados. Assim foi que Deus nos criou. E eu tenho a essência de dominar. Por que eu muitas vezes sou dominado pelos meus sentimentos? Desculpa. Por que muitas vezes eu me deixo ser dominada pelos meus sentimentos? Pela minha vontade, pela minha razão. O domínio próprio é faz parte do fruto do Espírito Santo. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim, faz morada e algumas coisas vão mudando dentro de mim. Entre essas coisas que vão mudando é o meu temperamento, meu comportamento, minhas ações, minhas emoções. E o fruto do Espírito, ele tem relação entre eu e Deus, entre eu e eu mesma e entre eu e as pessoas. E o domínio próprio, ele pega exatamente o meu eu comigo mesmo e o meu eu com outras pessoas, ok? Sem Deus, nós acabamos ficando extremamente descontrolados. Aquele menininho, ele era criado dentro da igreja. Só que, infelizmente, estar dentro da igreja não muda o nosso comportamento. Ir nos cultos não muda o nosso comportamento. É necessário que nós vamos para a igreja, prontos para ouvir a palavra. Oramos, prontos para ouvir a voz de Deus. E nem sempre a voz de Deus é para trazer palavras agradáveis.
às vezes nós vamos ouvir a voz de Deus nos dando bronca também, nos exortando. É preciso ir para a igreja disposto a ouvir o que aprende e colocar em prática. Então nós hoje temos muitas pessoas que são cristãs, que estão dentro das igrejas, mas que não se comportam desse jeito. E aí eu e você talvez estamos indo e encontrando pessoas que não têm domínio próprio. Até mesmo lideranças que não têm domínio próprio. E nós nos ferimos porque o rombo vai sendo feito dentro da gente. Pior ainda é quando nós estamos causando isso nas pessoas. Porque quando alguém nos fere, nós temos que saber, olha, essa pessoa não tem domínio próprio, então tem que orar para que o Espírito Santo que está nela multiplique o seu poder, a sua unção e ela possa viver isso que ela tem de direito. Agora, e quando eu não tenho? Eu preciso também discernir. Por exemplo, eu poderia dar muitos exemplos, mas eu posso lembrar, por exemplo, do rei Nabucodonosor, que ele no tempo dele, ele foi o maior. Mas ele esqueceu que quem tinha o domínio de tudo era Deus. E ele começou a se achar o próprio Deus. O que aconteceu? Olha só. Daniel, eu não vou ler tudo, tá? Daniel 4, seria do 26 ao 34. Eu aconselho que você leia depois aí. Está escrito assim: e quanto ao que foi falado, que deixassem o trono com as raízes da árvore, e o seu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Ou seja, tudo volta para você, rei, desde que você entenda que o céu reina, não é você. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a sua tranquilidade. Olha o conselho que Daniel está dando ao rei. Calma, rei. Calma, tenha controle. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. E ao fim de 12 meses, quando passeava pelo palácio real da Babilônia, falou o rei, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Olha como que o rei Nabucodonosor interpretou tudo isso. Tudo é meu, para mim, por mim, comigo. E muitas vezes, quando você não tem domínio próprio, onde você não entende que não é você que faz nada, quem faz é Deus em você para que você possa fazer, nós estamos perdendo o controle. Nós estamos esquecendo que é domínio próprio e pensando domínio ao próximo. E isso é importante que você discirna. E ainda, versículo 31, e ainda estava na boca do rei, a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais. Far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, o que dá a quem quer. Olha a seriedade disso. Deus diz para ele: a partir de hoje, você vai morar com os animais do campo, vai comer ervas, mato, com os bois. E daqui a um tempo, pode ser que você reconheça que o Deus é Altíssimo e que é Ele que domina sobre tudo. E talvez conheças o que o Senhor é e o que Ele quer de você. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens. Comia sim as ervas com os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo.
como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele reconheceu que Deus é Deus, que Deus é Pai. Ele conheceu que Deus é Rei, é Ele que reina, é Ele que governa. E ele não tinha que ter domínio ao próximo, ele tinha que ter domínio próprio. Olha que lindo o exemplo de Nabucodonosor. Ele bendisse ao Altíssimo. Ele voltou a ter entendimento. Sabe o que isso mostra? Que independente se você está como um menininho que tem que colocar muitos pregos na porta, ou se você está como aquela criança que já está tirando os pregos da porta, Deus, Ele é fiel e justo para que você volte atrás e que você seja perdoado e restituído. Começa por aí a nossa palavra de hoje, só para você entender as bênçãos que o Senhor tem sobre as nossas vidas e Ele quer nos entregar. Estamos passando por um processo onde eu coloquei o fruto do Espírito para iniciar uma campanha de libertação. E hoje estamos encerrando isso. Por isso eu quero que fique claro. Você chegou até aqui sendo o menininho que está pregando os pregos ou na fase em que ele está arrancando os pregos? Ou talvez a sua porta esteja toda esburacada? Ou será que a sua porta está lisinha? Como está o seu nível de domínio próprio? Não olhe para os outros. Não diga, essa palavra é para tal pessoa, ela que precisava ouvir isso. Tudo bem. Vá, encaminhe para ela. Compartilha o link. Manda para ela, manda para todos. Mas esteja primeiramente disposto a conhecer você mesmo e mudar e moldar o seu jeito de ser. Você não nasceu para ser pequeno, você nasceu para ser grande, mas infelizmente muitas oportunidades você tem perdido por falta de domínio próprio. Domínio próprio? Pastora, mas como que eu vou saber se eu não tenho domínio próprio? Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Talvez você seja uma pessoa boa, mas será que você não é soberbo? Não é orgulhoso? Pastora, eu orgulhoso? Olha o que diz o Salmo 19:13. Também da soberba guardo o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Quando a pessoa não tem domínio próprio, não tem controle das suas emoções, o primeiro sinal que essa pessoa tem é o orgulho, a soberba. E ela não admite os erros. Arruma uma encrenca, briga, fala o que pensou, mas eu não tenho sangue de barata. Não, você tem o sangue de Cristo. Eu não levo desaforo para casa, mas não é para levar mesmo. Não é para levar desaforo para casa. Você recebeu o desaforo, você entrega para Deus. Ele é o seu justo juiz. Você não tem que levar nada para casa. Não leve. Escute. E cara, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Eu entrego nas tuas mãos. Não estou contente, mas eu entrego nas tuas mãos. Eu vou até contar um testemunho que eu recebi essa semana. Uma das minhas alunas estava tendo problema com o filho que estava sofrendo bullying na escola. E eu conversei com o menino no final do ano passado e, sabe, a gente começou aí a dar uma atenção para essa criança. Criança, já tem 13 anos. E nessa idade é pior ainda, né? Porque está na fase de trocas, de tonalidade de voz, de um monte de coisa. A adolescência não é fácil. E aí eu fui orientando a mãe e esse menino.
E ele começou, cada vez que vinham fazer bullying com ele, que na verdade o bullying é uma coisa que eu preciso dar uma palestra só sobre bullying, porque o bullying tem motivo para acontecer. O bullying tem motivo para acontecer. E se você prestar bem atenção, o bullying vai atingir pessoas específicas. Por isso que nós, como pais, como educadores, como pastores, ministros da palavra, precisamos ensinar as nossas crianças como elas devem agir para que elas não sofram bullying. E aí esse menino começou, cada vez que alguém falava alguma coisa para ele fazia exatamente isso. Entregava para Deus. Entregava para Deus. E essa semana voltaram as aulas. E ele disse assim que os meninos que faziam isso com ele, que eram 3 meninos que faziam, né, que ficavam tirando sarro e batendo nele, saíram da escola. Não renovaram a matrícula. Ei, que Deus é esse? Ele tira os tropeços da nossa vida. Quando nós não levamos desaforo para casa, quando nós seguramos as emoções, quando nós entendemos que eu tenho sangue de Cristo, quando eu tenho tudo isso, eu entrego para Deus. Como assim 3 não renovaram as matrículas? Como? 3? Os 3, justamente os 3, a classe inteirinha, menos os 3. E no lugar desses 3 entraram 3 novos alunos que estão daqueles assim cristãos que falam da palavra de Deus, já fez amizade com os 3 novos alunos. E ela me deu esse testemunho ontem. Pensa, se não é lindo de viver um testemunho desse. É tudo de bom, gente. É muito bom a gente viver isso. Muito bom. Porque realmente nós não vamos conseguir mudar muita coisa. Mas nós podemos sim aprender quem é o nosso advogado e quem é o justo juiz. E nós precisamos nos colocar nesse lugar. Uma outra característica de uma pessoa que tem falta de domínio próprio é que a pessoa se torna impaciente. Impaciente. Provérbios 16:32 diz: melhor é o paciente, pessoa paciente, do que um herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que não adianta você ser herói de guerra, mas não conseguir controlar seus impulsos. Não adianta você dominar uma cidade inteira, mas você não consegue dominar o seu espírito. Quem não sabe esperar também não tem domínio e logo acaba cometendo erros terríveis. Uma pessoa que não tem domínio próprio quer comprar algo e se tem dinheiro compra, se não tem compra também. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela é uma pessoa que ela quer falar com uma coisa, ela não espera, ela quer falar, ela fala também, fala. Pior veneno que nós carregamos em nós é a língua. Muita gente se morder a língua morre, envenenado. E tá certo isso? Não. Nós temos que entender que uma pessoa que tem domínio próprio, ela tem paciência com as coisas. Ela espera o tempo de Deus. Uma pessoa que não tem domínio próprio, quando as coisas estão demorando, já começa a ficar agitado. Quantas pessoas que não estão passando hoje por crises terríveis de ansiedade, justamente porque não tem o próprio domínio, não domina as emoções. Calma. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Eu passei por uma experiência ontem. Eu queria ter as sementinhas do quiabo. E aí, a gente gosta de plantar, eu faço em vasos, mas eu tenho a minha hortinha nos vasos. E o pastor, então, entregou para mim alguns quiabos para eu tirar a sementinha. E a princípio eu falei, puxa, eu tenho que estudar, eu estou terminando um trabalho, tem um projeto começado, eu vou ficar aqui tirando semente de quiabo. Gente, que tempo desperdiçado. E aí eu falei, não, mas eu tenho domínio próprio, eu não posso ficar desse jeito. Meu coração começou a acelerar.
Parece que não entrava o ar para dentro do peito e eu comecei assim. Eu preciso acabar logo, isso aqui é demorado demais, está demorando demais. Calma, respira. Se eu cortar o quiabo de outra forma, eu vou conseguir abrir, vai sair todos. Tentei, começaram a sair sozinhos. Tinha ali uns 20 quiabos para tirar sementinhas, até mais. Mas foi tão rápido, foi tão suave. Por quê? Porque eu tive que chamar a existência aquilo que já existe em mim. Eu já tenho domínio próprio, mas eu preciso chamar a existência. Eu tenho que lembrar que eu tenho que controlar as minhas emoções. A dor no peito foi passando, a falta de ar foi passando. Foi algo muito rápido, mas que quando você tem conhecimento do que acontece, você busca melhora. Agora, muitas pessoas estão aprisionadas nessas crises de ansiedade, nesses pânicos, porque não entendem o que está acontecendo. Precisamos urgentemente chamar à existência o que já está dentro de nós. Nós temos o domínio próprio, porque é uma coisa que Deus colocou em nós. Nós temos o domínio porque já nascemos para dominar. O pecado afastou o homem de Deus e ele perdeu isso daí. Mas quando você entregou a vida para Jesus, você foi resgatado. Você volta a ter esse domínio. Tenta catar um cachorrinho e falar para ele, se vira sozinho. Vai lá. Você é um cachorrinho doméstico, mas eu vou deixar você sozinho aqui dentro de casa, o portão da rua está aberto e você se vira. Nós temos que dominar, nós temos que colocar regras, até para um cachorrinho. Temos que alimentar, porque dominar não é jogar fora e deixar que fique. Dominar é cuidar, é colocar regras. Quem ama mesmo, coloca regras. Quem ama mesmo, coloca regras. E é por amor. A falta de domínio próprio também causa... Só um minutinho aqui que eu perdi meu versículo. A falta de domínio próprio também causa descontrole emocional. Lá em Provérbios 25, 28, diz assim: como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade que não tem muros, ou seja, uma casa que não tem muro, não tem portão, não tem nada, a pessoa chega e já vai bater direto na porta da sala. Quando você abrir a porta da sala, já está na sua cara. Não é assim? Quem mora em condomínio sabe, é desse jeito. Eu, particularmente, prefiro um muro, depois um portão, depois a porta da sala. Eu sou assim. Então, assim, só que, olha só, como uma cidade que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quando ele não tem domínio próprio, ele não tem proteção nenhuma. Ele não tem domínio próprio, ele não tem proteção. Então, o que acontece? Quando ele não consegue, ele tem descontrole emocional, ele acaba metendo o pé pelas mãos. Quantas vezes que você já deu resposta errada? Quantas vezes que você não fez coisas sem pensar? Quantas vezes que eu já não fiz coisas sem pensar? Como pastora mesmo, como pastora, as informações vinham tão rápido, não tem justificativa. Mas eu já me descontrolei como pastora dentro da igreja, já me descontrolei. E você vai falar assim para mim, mas pastora, você não pode falar essas coisas. Posso, porque eu tenho que mostrar para você que todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos dar novas oportunidades. Eu já perdi a paciência dentro da igreja. Já dei uns gritos também. E não foi grito assim de amor, não. Foi grito de raiva mesmo. Porque você está falando, está ensinando, está falando, está ensinando, está fazendo errado. É difícil. É difícil. Eu sei que colocaram o nome de ovelhas, porque a ovelha ela depende do pastor. A ovelha não pensa muito. Mas, gente, tem coisa que é demais. Tem coisa que nem a ovelha, que dizem que a ovelha não é inteligente, né? Tem coisa que nem a ovelha faz, gente.
E eu perdi a paciência. E tive que pedir perdão a Deus. E tive que pedir perdão para a pessoa. O furo estava lá. Mas eu fiz a minha parte depois. Reconheci. E pode ter certeza que aquele erro eu não cometo. E por que você chegou nisso, pastora? Eu cheguei nisso porque eu passei a ouvir muitas vozes. E parei de ouvir a voz de Deus. Pastora? E eu explico. Como pastora, você tem que ouvir a todos. Eu não estou falando de tempos vivendo isso. Eu estou falando de 15 minutos de loucura. Pensa. Um traz uma coisa, outro traz outra, outro traz outra. E aí você vai o quê? Você sai do espírito. É muita informação. E é muita informação ruim ao mesmo tempo. E nesse dia, eu estava acumulada de informações ruins. Já estava... Não deu tempo de falar, Deus, traz a existência, o domínio próprio. Então, por isso que eu digo para você, peça para Deus, traz a existência, aquilo que está em mim, coloca para fora, manifesta a tua glória na minha vida. A pessoa que não tem domínio próprio, ela é descontrolada emocionalmente. Ou a pessoa que tem domínio próprio, mas passa a ouvir muitos sons e não a voz de Deus, também pode perder o controle emocional. A falta de domínio próprio também, ela pode fazer uma pessoa se tornar ignorante. Ignorante, pastora? Sim! O Salmo 32:9 diz: não sejais como o cavalo ou a mula. Gente, eu acho que assim, de todos os versículos, esse é o mais pesado, tá? Porque se ofende a pessoa sem falar nada. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios de cabresto são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, assim, não seja uma pessoa ignorante. Não seja como o cavalo e a mula que precisa que alguém fique ali, ó, botando freio para você, mostrando, vai para lá, ó, vai para cá. É para isso que se coloca o cabresto, sabia? Se coloca para ficar com aquela cordinha ali, fazendo assim, ó. O pior nível que uma pessoa sem domínio próprio pode chegar é na ignorância. Quando ela passa a agredir, ela passa a praticar quantos assassinatos, quantos suicídios não acontecem por falta de domínio próprio? Está lá. Mas chega um momento que o som de outras vozes vão tomando lugar. Quantas pessoas de Deus que não cometeram suicídios em 2019? Foram muitas pessoas. Eu, particularmente, conhecia várias pessoas de Deus. Falta de domínio próprio, mas o domínio próprio está lá. Mas a pessoa para de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo, para ouvir a voz daqueles que não têm o que edificar. O pior, uma pessoa que está tomada pelo orgulho, impaciência, passando a não ter controle de suas ações, se torna ignorante e não tem domínio de si. E faz coisas que depois se arrepende. Eu estava ouvindo uma mãe que... acho que vai fazer foi antes do Natal. Ela estava dando uma entrevista, ela foi presa e a criança dela teve um traumatismo craniano. A princípio ela disse que a criança caiu e depois a criança foi pressionando ela falou, não caiu, eu bati a cabeça do meu filho no chão. E aí ela falou, eu me arrependo muito, mas na hora da raiva, na hora da ira, eu acabei pegando a cabeça do meu filho e batendo várias vezes no chão. A criança se recuperou, a mãe continua presa, mas ela sumiu. Foi na hora do descontrole emocional, da minha ignorância. Eu não tive controle sobre as minhas emoções. Então nós precisamos buscar esse controle, ele está em nós e precisamos colocar para fora. Mas o que eu preciso dominar? Existem algumas coisas
que nós precisamos dominar nós mesmos, não esperar que o Espírito Santo faça. Entre elas, eu preciso dominar a minha vontade. Nem tudo que eu tenho vontade é bom. Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu tenho que dominar a minha vontade. Se você falar assim para mim, mas eu tenho vontade de trabalhar, bora trabalhar. Eu tenho vontade de orar, bora orar. Tenho vontade de cuidar da minha família, cuida da sua família. Agora, eu tenho vontade, eu tenho vontade de tomar assim, uma garrafa de cachaça. Isso é bom? Eu tenho vontade de dar um murro na cara daquela pessoa. Eu tenho vontade de largar daquele emprego e mandar tudo bem longe daqui. Eu tenho vontade de pegar a estrada e nunca mais voltar. Isso daí edifica alguma coisa? É uma vontade que aumenta as qualidades, melhora a sua vida? Então nós precisamos controlar a nossa vontade. Eu escolho a vontade de fazer o que é certo. Eu escolho a vontade do que vai fazer bem para mim. Se eu pegar a estrada e não voltar nunca mais, o que vai ser de mim? Se eu catar e dar um murro na cara daquela pessoa, vai ser bom para mim? Vou aliviar minha alma. E depois as consequências? Cuidado, você pode perder o direito do réu primário. Uma facilidade muito grande. Cuidado, porque você não sabe com quem você está lidando. Pessoas no trânsito, quantas pessoas que não têm a menor capacidade de dominar as suas emoções. Você tem vontade de tacar a mão na buzina, mas tenha domínio. Você tem vontade, mas vai chegar aonde aquela buzina? Só vai deixar todo mundo que está ao redor nervoso. Mas eu... Para. Sabe por que as pessoas buzinam? Porque ela quer gritar. Como a buzina é o seu grito, ela põe o carro para gritar para ela. Só que ela não sabe com quem ela está lidando. Ela pode estar lidando com uma pessoa que tirou carta recentemente, vai ficar nervosa, vai querer acelerar, sair da frente, cometer um acidente e tirar a própria vida sem querer. Ela pode ter na frente dela uma pessoa que está correndo para um hospital e que por causa disso pode passar um pânico, um desespero ali, ter um infarto. Ela pode estar lidando com um bandido que pode simplesmente descer do carro e dar um tiro na cabeça. Então, quando alguém acomete algum erro no trânsito, louva a Deus, agradece a Deus. Foi tudo bem, eu estou aqui e o Senhor me guardou. O dia que você aprender isso, é o melhor domínio próprio. Começa a se controlar, As nossas vontades têm que começar a ter controle em mim, na dependência de Deus. Eu clamo a Deus para que traga a existência, mas eu também tenho que lutar contra as minhas vontades, porque às vezes realmente não é fácil. Outra coisa que eu preciso aprender a dominar é a minha língua. Língua, pastora. Tiago 3:2. E eu vou ler... Vou ler o 2 e vou vendo se eu continuo aqui. Minha Bíblia está aberta, então vamos lá. Tiago 3:2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Nós dirigimos o cavalo. Vede também a naus,
que, sendo tão grandes, elevados e impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno, que é o leme, para onde quer que a vontade daquele que o governe leve. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um fogo incendeia. Eu tenho uma língua, ela não é tão grande assim, mas ela faz tanto estrago se eu não tiver sabedoria, se eu não tiver domínio. Eu tenho uma língua tão pequena, mas que eu posso transformar uma geração inteira com palavras de sabedoria. É uma língua tão pequena, mas que pode matar ou gerar vidas. Um fósforo aceso no lugar errado pode incendiar uma floresta inteira. Uma palavra errada pode construir ou destruir uma vida. Então eu preciso ter domínio das minhas emoções. Olha só, a língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, mas ela contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheio de veneno mortal. Ou seja, eu tenho que me controlar e eu tenho que pedir para Deus trazer à existência o domínio que Deus já colocou em mim. Quando eu entrego a vida para Jesus, eu tenho que aprender a controlar, a refrear a minha língua, a cuidar dos meus sentimentos, a tomar cuidado com o que eu falo. A nossa língua é perigosa, ela é venenosa, nós precisamos ter sabedoria. E quantas vezes que por falta de sabedoria nós não perdemos grandes coisas. E uma outra coisa que nós precisamos, eu falei da vontade, né? Falei da língua, mas uma outra coisa que eu preciso dominar são meus pensamentos. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Os meus pensamentos, os nossos pensamentos são terríveis. Pode observar que se você passar por um processo de depressão, tudo se volta contra você e você passa a ser vítima. Então, a maneira como você vê as coisas, a maneira como você pensa sobre as coisas, determina a sua própria saúde. Olha só, por isso que a Bíblia diz: Senhor, me reveste do capacete da salvação. Significa o quê? Leva os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Precisamos pensar somente em coisas boas. Por isso que nós temos que ter controle dos nossos pensamentos. Você quer uma coisa? Simples. Quantas mortes em massa têm ocorrido por jovens e adolescentes? Quantas escolas estão sendo atacadas por jovens e adolescentes que causam tragédias? E aí você vai verificar aquele jovem que estava lá envolto a jogos de videogame violentos, em lares destruídos. Gente, tudo que você vê entra pelos teus olhos, cria uma memória referencial e passa a ser uma verdade. E aquilo, não, mas eu não tenho problema com isso. Não? Mas cada um é de um jeito. Você sabia que a pior coisa que você coloca dentro da sua casa é filme de terror? Mas abre portas para o inimigo entrar dentro da sua casa. E ele entra pelos teus olhos, os olhos são a janela da alma. Se é uma janela, significa que eu estou vendo de dentro para fora e de fora para dentro. Então, quando eu estou assistindo um filme de terror, um jogo de violência, quando eu estou vendo pornografia, tudo isso está entrando no meu inconsciente.
Tudo isso está trazendo para mim marcas que vão determinar as minhas vontades. É preciso controlar as nossas vontades. E esse dominar significa escolher o que é bom para mim. Eu preciso escolher o que é bom, o que é agradável. O que você tem trazido para dentro da sua vida? Talvez você está andando com pessoas que falam determinadas frases, palavrões, que você inconsciente repete. Talvez você está caminhando com pessoas tão vazias, tão supérfluas, que daqui a pouco você está dando valor para coisas que não têm sentido. É tão chato andar com gente vazia. É tão chato você andar com uma pessoa que não tem nada para edificar a sua vida. Seleciona com quem você anda. Seleciona o que você ouve. Seleciona o que você vê. Seleciona o que você fala. Seleciona o que você lê. Seleciona os lugares que você vai. Controle suas vontades. Faça a sua parte, pedindo sempre que Deus traga de dentro para fora o fruto do Espírito, do domínio próprio. É preciso também dominar nossas ações. Não é muito diferente do que eu falei, mas eu deixei anotado. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ok. O que significa isso? As minhas ações têm que determinar para onde eu quero ir. Então aqui diz assim que todo atleta em tudo se domina. Tá. Então significa o quê? Tá. Eu quero participar de uma maratona de corrida. Vou começar mudando a minha alimentação. Eu tenho que ter mais carboidrato, proteínas. Eu tenho que ter uma alimentação saudável. Eu tenho que fazer outros tipos de exercício físico, fazer exames médicos periódicos, tá? Eu tenho que treinar todos os dias. Eu não vou catar do jeito que eu estou agora e vou lá correr uma maratona. Até porque eu não chegaria a 100 metros do jeito que eu estou hoje, sedentária. Então eu preciso de um treinamento. O atleta, em tudo ele se domina. Ele tem um alvo e para que ele alcance aquele alvo, ele permanece ali. Ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Nós, como cristãos, deveríamos também ter um alvo. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é fazer o que é certo. Nosso alvo é ter paz. Então eu não vou desviar nem para um lado e nem para o outro. Ele se alimenta bem. Você tem se alimentado da palavra de Deus? Ele pratica exercícios. Você tem exercitado o amor ao próximo? Ele se alimenta bem, ele pratica exercícios, ele busca conhecimento. Você tem feito isso? Você tem orado? Você tem dobrado seu joelho? Você tem feito isso? Vocês precisam refletir sobre a vida que vocês estão levando. Quer liberdade? Quer ter uma vida melhor? É necessário mudança. Não dá para você querer viver, ter paz, ser liberto de todo ataque do inimigo se você não mudar. A mudança tem que começar em você. Eu posso falar aqui horas e horas. A Bíblia pode estar escrito tudo o que você precisa fazer, mas se você não colocar em prática, nada vai dar certo. Então começa em você, de você e por você. O pecado não pode ter domínio sobre nós. Eu tenho que dominar para não pecar. Eu tenho que tomar atitude. Agora, o pior de tudo, para tudo isso, eu preciso aprender a dominar a mim mesmo. Pastor, acho que isso é o pior. Eu também acho. Dominar a mim mesmo primeira coisa, eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo. Eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo. Você tem feito isso? Filipenses 2:10 diz assim: para que, ao nome do Senhor Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Somente se Jesus for o Senhor da sua vida, somente se você permitir que Ele seja o Senhor da sua vida, é que o amor fará com que Deus venha nos abençoar em todas as áreas. Eu preciso me submeter a Deus. Eu não devo tomar uma atitude sem antes consultar a Deus. Eu não devo falar uma palavra sem antes consultar a Deus. Eu não tenho que dormir sem antes agradecer a Deus. Ele tem que ser a primazia. Ele tem que ser a melhor parte da minha vida. Ele tem que ser tudo para mim. Eu tenho que me submeter à vontade dele. A minha vontade é matar um, mas a vontade dele é vida. Abel e Caim é um exemplo. Um foi lá, fez uma oferta de amor, pegou a melhor parte, o outro pegou qualquer coisa, ofereceu para Deus. Aí ele viu que Deus se agradou mais da oferta daquele, ficou com ciúmes e matou. Ele teve vontade, mas ele não se sujeitou ao senhorio de Cristo. Ele não se sujeitou à vontade de Deus. Ele se sujeitou à vontade da carne. Uma geração toda amaldiçoada. Uma descendência amaldiçoada através daquela pessoa que errou. Agora eu vou falar uma coisa que é muito triste. Você sabia que as suas atitudes determinam aquilo que a sua geração vai passar? Você sabia que as portas que você abre vão determinar o que os seus filhos, netos, bisnetos e por aí vão passar lá na frente? Então é por isso que nós temos que procurar fazer a coisa certa, para que a nossa herança não seja dinheiro. A nossa herança, porque muitas pessoas passam umas por cima das outras para adquirir bens, para deixar para os seus filhos. Mas esses filhos vão destruir tudo e perder tudo e sofrer muito. Agora, quando eu deixo de herança para o meu filho a palavra de Deus, a vontade de Deus, o meu comportamento para que o inimigo não tenha legalidade na vida dos meus filhos, eu estou deixando para ele a maior herança, que é a herança espiritual, a herança que vem do trono de Deus. Lutamos tanto por riquezas, quando a Bíblia diz que nós voltaremos para nossa casa, onde as ruas têm pedras preciosas, ouro e prata. E nós estamos aqui lutando por bens materiais e esquecendo que o espiritual é o que nos leva à verdadeira riqueza. Precisamos mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. É preciso que nós aprendamos também a seguir o caminho da obediência. O que é obediência? Eu vou lá ler para vocês Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Lembra o que eu falei? Orem pelos nossos políticos, pelos nossos governantes, por todas as pessoas que estão em cargos de autoridade, porque eles não entram. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele, o Senhor, instituída. Ou seja bom ou seja ruim, foi Deus que colocou ali, cabe a mim obedecer. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que não consegue obedecer pai e mãe. Aí eu não aprendi a obedecer pai e mãe, eu não obedeço pai e mãe. Já está fugindo da regra. Porque se Deus permitiu que você nascesse numa casa onde você tem pai e mãe, ou só mãe, ou só pai, significa que ele deixou aquela pessoa como autoridade sobre a sua vida. Obedeça. Mas faz tudo errado, é tudo contrário aos princípios da palavra de Deus. Ore, obedeça. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, porque assim os nossos dias serão prolongados na terra. Obedeça seus professores. Ah, não, estou pagando para ensinar e ele está querendo fazer.
Obedeça, ele é a autoridade. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas é aquele que está ali para te ensinar. Obedeça. Obedeça o seu patrão, não questione. Não fica perguntando por quê. Se ele deu uma ordem, faça. Nossa, pastora, mas aí você quer que eu faça, que eu seja cega? Que eu faça tudo sem questionar? Não questione, ore. Não questione, espera. Eu já vi situações virarem assim de ponta cabeça. Eu já vi liderança de igreja, líderes meus, estavam fazendo coisa errada. E eu orei. A pessoa não estava consciente, mas eu orei e houve uma mudança enorme naquilo. E quando você não concorda, você vai e fala assim: Senhor, o Senhor é a autoridade sobre a minha vida. O Senhor é a autoridade máxima. A única autoridade que eu aceito é do Senhor. Eu tô aqui para obedecer a Deus e não aos homens. Eu ouço muito isso. O Senhor é a autoridade máxima sobre a minha vida. Eu estou aqui para obedecer ao Senhor. E se o Senhor colocou alguém para estar acima de mim, então, Deus, vai lá e manifesta, traz de dentro para fora a capacitação que o Senhor colocou nele. Essa é a palavra. Nós temos que orar pelos nossos pastores, temos que orar pelos irmãos da igreja, temos que orar pelos nossos amigos e temos que orar pelos nossos inimigos. Eles são nossos inimigos porque ainda não tiveram um encontro com Deus, não reconheceram o amor de Deus na vida deles. Aprenda o princípio da obediência. E a obediência começa dentro de casa. Filhos, obedeçam seus pais. Não vem com essa história que eu respondo o que eu quero, eu falo o que eu penso, meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim. Não manda, mas por respeito você vai obedecer. Até mesmo aquela que não fala aquilo que você tem que fazer. Filhos, e vocês são responsáveis para levar o amor de Deus para dentro da sua casa. Pais, vocês são responsáveis por isso. Todos nós devemos fazer um envolto do amor de Deus para que nós sejamos verdadeiramente salvos, libertos e transformados. É preciso respeitar a Deus. O respeito é fundamental. E ao próximo. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei primeiro a eles, porque essa é a lei e os profetas. Eu quero ser bem tratado? Eu trato bem também. Eu quero receber palavras de carinho? Eu vou dar carinho. Eu vejo que assim, aonde eu vou, se eu falar que alguém me maltratou, eu vou estar mentindo. Se eu entrar num lugar chiquérrimo, eu vou ser bem tratada. Se eu entrar num lugar paupérrimo, eu vou ser bem tratada. Se eu entrar num lugar onde a pessoa não está bem, primeiro que assim, se eu entrar num lugar onde a pessoa não está bem, eu tenho o costume de fazer isso. E até hoje não estou bem impactada de ninguém, mas eu olho para a pessoa e falo assim: tudo bem com você? Nossa, eu estou sentindo que você não está bem. Porque se você entra numa loja e a vendedora te trata de qualquer jeito, é porque ela não está bem. Não cabe a mim julgar e sair falando mal daquele lugar. Eu tenho que chegar e falar assim: escuta, tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Tô achando você apreensiva, não é normal isso. Eu lembro um dia que eu entrei numa loja e eu falei assim: mas a loja era linda, tinha coisas lindas, mas era de antiguidade. E a loja tinha tanta poeira, que eu entrei dentro da loja, estava eu, meu marido e meus filhos. A família toda estava lá e ninguém se conformou com a minha resposta, porque eu falei para a pessoa. E ela estava ali fazendo a unha, ela estava dentro da loja, a vendedora fazendo a unha, tá? E eu entrei e eu não conseguia nem respirar dentro da loja, tinha muita coisa que eu gostaria de levar. E eu falei assim: bem, como que você consegue conviver nessa sujeira? Porque é muita sujeira. E a menina mal-humorada, sabe? Eu falei: você já parou para pensar que essa sujeira te deixa mal-humorada? E que se tudo isso daqui estivesse cheirando, gostoso, limpinho,
você estaria se sentindo muito melhor? Eu fui embora e eu joguei a semente, tá? Eu falei, mas eu desejo para você que você tenha um dia abençoado, calma, vai vender muita coisa, vai ficar tudo bem. E nós conversamos um pouquinho. Eu voltei uns 3 meses depois, na mesma loja. Impecável. Era uma outra pessoa que estava lá. Eu falei assim, ai, a menina saiu, né? Depois do que eu falei, ela pediu a conta e foi embora, não aguentou mesmo. Daqui a pouquinho sai de dentro de uma sala a menina. E ela me reconheceu e ela falou assim, olha, dá uma olhada. Tá bom assim agora para você? A loja estava impecável, brilhando, cheirosa, tinha até aquelas essências. Gente, muda o ambiente. A carinha da moça estava outra, ela estava até com maquiagem. Para que a gente vai pegar e ficar com raiva? Tá certo que eu lancei uma semente assim meio ofensiva, mas deve certo a fazer. Então nós precisamos aprender a respeitar a Deus e a respeitar ao próximo e fazer tudo o que nós pudermos para melhorarmos o relacionamento com as pessoas. E nós precisamos ter liberdade, mas essa liberdade tem que ser em Deus. Se eu quero ter domínio próprio, eu tenho que lembrar que 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vou dar um exemplo. Nós só conseguimos liberdade na presença de Deus. Só que muitas vezes a gente quer fugir da presença de Deus para ter liberdade. Por que hoje nós vemos tantos casamentos destruídos? Julgo desigual. Nós olhamos uma pessoa, ela fala assim, não, o que é pregado lá na igreja está errado. Não vou, não quero nem saber. É muita... Deus não coloca jugo. Quem coloca jugo é a igreja. Eu ouvi isso. E sabe o que foi pior? Eu ouvi isso. E sabe o que foi pior? Foi o próprio pastor da igreja da pessoa que saiu da nossa igreja, foi para outra igreja, e o pastor falou isso. Deus não coloca jugo. Quem coloca jugo é as pessoas, são as pessoas, o humano que coloca jugo. Não, a gente prega a palavra. E eu vou ensinar o que é certo. Agora a escolha é sua. Eu estou ensinando como você faz para ter domínio próprio, mas quem que vai escolher? Se vai querer ou não viver essa experiência. Você quer ser livre? Você quer ter liberdade? Então, quando você tem liberdade em Cristo, tudo se torna livre. Quando você busca a liberdade longe de Deus, você está se aprisionando. Olha só, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se eu conheço uma mulher, eu sou um rapaz e eu conheço uma mulher que me faz assim, eu fico seduzido por ela, eu tenho amor por aquela mulher, eu tenho amor por aquele homem, ele não é de Deus, ele faz tudo errado, ele é contra a palavra de Deus até, e aí eu continuo com aquela pessoa, eu não estou sendo livre, eu estou sendo aprisionado, eu estou preso nas teias de uma aranha terrível que está me prendendo de todas as maneiras. Satanás está no controle da minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou tendo uma liberdade fingida, mentirosa. Eu preciso ter controle sobre o meu eu. O que eu aprendi? O que eu acredito? Eu quero ser livre, mas o que eu estou fazendo? Se você está sendo dominado por algo que é contra a palavra de Deus, você está preso, você não está livre. A única liberdade que existe é a liberdade que vem de Deus. É a liberdade que vem para te trazer paz. É a liberdade que vem para todos te aceitarem. É a liberdade que vem para você se tornar cada dia mais uma pessoa melhor, feliz, que dá valor para a vida e que se alegra com cada detalhe do que você passa. Conclusão, Salmos 19, 133. Firma os teus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Vamos firmar os nossos passos
na palavra de Deus. E não vamos permitir que a iniquidade, o pecado, os erros venham dominar a nossa vida. Deus nos fez livre. E nós é que colocamos o jugo de escravidão sobre nós. Quando permitimos que outras pessoas nos escravizem, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não reconhecemos que o fruto do Espírito está em nós, quando nós dizemos que sabemos mais do que Deus. Será mesmo que é isso que Deus quer de nós? Eu acho que Ele quer a nossa liberdade. Eu tenho certeza que o domínio próprio está em você. Cuidado com o que você tem feito dele. Cuidado, porque não é domínio ao próximo, é domínio próprio. Eu tenho que ter controle sobre a minha vida e eu só vou ter controle sobre a minha vida na dependência de Deus, porque Ele tem o melhor para mim. Amém? Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Deus, Ele é maravilhoso e nós precisamos entrar na presença dEle com louvor e graça. Querido e amado Pai, entramos em Tua presença santa clamando pela Tua graça e misericórdia. Entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas sem restrições, para que o domínio e o controle esteja nas Tuas mãos, pois os Teus planos, Senhor, são muito maiores do que os nossos, são muito maiores do que os meus. Ajuda-nos, Paizinho, a controlar os nossos impulsos, nossos pensamentos e vontades. Controla, Pai, a nossa língua, para não pecarmos contra o Senhor e nem destruirmos o nosso próximo. Que o fruto do Espírito Santo cresça em nós, meu Deus e meu Pai, e que através dele tenhamos o domínio próprio que pode transformar as nossas vidas e plantar sementes ao nosso redor. Ajuda-nos a evitarmos os confrontos, as confusões, a maldade. Ajuda-nos, Pai. Afasta as tentações que podem nos afastar do Senhor. Que não tenhamos jamais desejos de vingança e nem de justiça própria. Ajuda-nos, Pai, a resolver as situações que nos assolam com temperança e amor. Que possamos acrescentar virtude, Pai, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Só o Senhor pode fazer isso. Dá-nos força para, assim como os competidores que se submetem a regras, treinos exaustivos para alcançarem a vitória, que nós possamos desfrutar a vitória da salvação. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor, equilíbrio. Ajuda-nos, Pai, a tomar posse dessa bênção. Sabemos que o inimigo das nossas almas anda ao nosso redor, andando como um leão feroz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ele tenta nos devorar, mas aumenta a nossa fé, para que nós possamos resistir aos dias ruins, para que a nossa vida seja um testemunho do Senhor, do resultado das nossas conquistas, das nossas batalhas e vitórias, sejam para edificar o Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos o refrigério que vem do alto. Faça de nós instrumentos do Teu amor, da Tua graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Anotem, não passem batido por essas informações. É a primeira etapa do nosso tempo de libertação. Eu sei que muitas pessoas falam de libertação como sendo aquela coisa do sai em nome de Jesus. Mas vamos aprender a mudar primeiro. E não tem luz e trevas que se combinem. Se você entrar num quarto cheio de escuridão, numa penumbra total, só a luz do seu relógio que seja,
já é o suficiente para trazer claridade para aquele lugar. Então, luz e trevas não se combinam. Quando você começar a tomar posição, trazendo para fora aquilo que Deus colocou em você de bom, o inimigo vai ter que bater em retirada. Essa é a primeira parte que eu estou passando para você. A partir da próxima semana, entramos num segundo estágio desse processo de libertação de 2023. Amém? E fiquem todos e todas abençoadíssimas. Que o Senhor venha de encontro à necessidade. Que abençoe a sua segunda, sua terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que a sua semana seja de vitória, conquista, paz e alegria. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um beijo enorme no seu coração.